Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo e para falar desse tema trouxemos aqui a Valquíria Takazaki, ela que é especialista em consórcio e proteção financeira. Seja muito bem-vinda, Valquíria. Ou Kira, né? Conforme tá no seu Instagram aqui, ó. Kira Takazaki. Fica mais... Legal, né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar esse desafio, né? Que o Aislan te colocou, né, na sua vida. Inclusive, já um abraço pro Aislan, que nosso amigo Aislan Westphal. Westphal, é isso? Westphal, que nome elegante. É, nome Aislan elegante. Westphal. Obrigado, Aislan, por essa conexão incrível aqui. Obrigado por estar com a gente, por aceitar o convite. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse mundo que ainda é desconhecido para bastante pessoas, né? A importância de se planejar, a importância de se proteger, isso tudo faz parte do meu trabalho hoje e a minha busca é mostrar isso para as pessoas, tornar isso fácil, acessível, que o planejamento é sempre melhor do que a gente pagar uma conta depois sem estar preparado, né? Isso que é. Bacana, muito legal. A apresentação já achei fantástica, né, Tony, do produto. E já, continuando aqui, Tony Neves, especialista em venda, especialista em pessoas, comunicação, negócios, empreendedorismo, gestor de pessoas. Seja bem-vindo, Tony, ao nosso podcast, meu querido. Obrigado, Ismael. Eu falo que é sempre muito bom estar aqui, gente. Como a gente se realiza estando lá de cá, ouvindo história e contando história, vendo cada trajetória linda. E Kira, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Top demais ter você aqui para contar a sua história, a sua trajetória. Eu acho tão incrível, Ismael, que é um tema muito importante. Com porque certeza. assim, ó, não basta você ter... Tem que saber como conquistar tudo isso. E detalhe, quando você tem uma consultora, um especialista que vai falar exatamente como você conquistar tudo isso, como você entender a administração financeira, aí é extraordinário. E hoje nós temos a Kira. Aliás, gente, ela é conhecida nas redes sociais por Kira. Porque ela é muito querida de todo mundo, pelo resultado que ela promove por toda a sua carteira de clientes. Aliás... Também faz parte da mentoria do professor Aislan Westphal. Eu falo que esse cara mudou minha vida. Eu sou eternamente grato por ele, porque ele é incrível, incrível o que ele faz. E tivemos a oportunidade de ter ele aqui alguns episódios, né? O Aislan participou com a gente aqui como convidado, inclusive foi você que fez essa conexão, né? Para ele participar a primeira vez. E a gente costuma dizer aqui, Kira, que as pessoas, elas vêm a primeira vez, elas querem vir a segunda vez, e aí a gente convida de novo, né, Tony? Porque a gente gosta de trazer as pessoas para falar. E o Aislan, ele participou com a esposa, com a Tati, né? Com a Tati. Participou com a Tati, depois participou aqui como host do nosso podcast, né? Ajudando também, contribuindo aqui na nossa mesa de entrevistadores. Então, Aislan, cara, de coração, obrigado por tudo, obrigado por acreditar na gente, acreditar no nosso trabalho. Aliás, já vou pedir para vocês, vai lá nas redes sociais e pesquisa Aislan Westphal, AISLANWE STPAL. Caraca, é incrível. Esse cara tem ele tem ensinamentos incríveis. Tanto é que olha só que bacana, mandou aqui uma especialista, né, em uma consultora especialista em gestão financeira, né? Gestão financeira. Eu apresentei como especialista em consórcio e proteção financeira. Mas vai muito além disso, né? Então, quando a gente fala em a questão de consórcio, é algo ainda, hoje, não é muito claro, né? Na verdade... Tem muita informação, né? Tem muita gente falando sobre comercializando isso, mas eu vi hoje uma reportagem falando da alta de juros e o porquê o que estava acontecendo. A alta de juros está fazendo com que as pessoas procurem pelo consórcio para pagar menos juros. Então, aprendendo na dor, né? A pessoa acaba e se cai em mãos erradas, é um problema também, né? O que eu posso dizer para vocês? O consórcio, o produto consórcio, ele é mal visto porque ele é mal
compreendido, ele é mal explicado. Né? O produto consórcio, ele não é para quem está pensando numa coisa imediata. Ele não... O consórcio é um planejamento financeiro. E o que a gente tem que entender como planejamento financeiro? É você ter um objetivo e você ver a melhor forma de você construir esse teu sonho, esse teu patrimônio. Então, seja usar o consórcio como uma possibilidade de aquisição de bens, seja usar o consórcio como lá na frente uma aposentadoria, uma boa remuneração, porque, veja, se a gente for pensar hoje no cenário nacional, apenas 40% da população tem algum tipo de entendimento ou assessoria em relação ao seu investimento, ao seu patrimônio, ao seu planejamento. E o que isso quer dizer? A cada 10 pessoas, apenas 4 pensam a longo prazo. Pensam e planejam. Eu acho que é um perfil muito... É um perfil, no geral, né, na verdade, ser imediatista. Então, por isso que a pessoa, às vezes, não faz a aplicação. Não tem esse conceito de aplicação no consórcio, porque fala, vai demorar demais. Aí realmente paga uma taxa absurda. Mas por que demora? Porque não se planeja. Não, e não é só. Tipo assim, o que a gente entende no consórcio como, o consórcio demora, né? É uma frase que eu escuto todos os dias. Deve ser o... Né? Hoje, no escritório que eu trabalho especificamente, eu trabalho com vendas, sim, mas hoje a minha principal função é apresentar o produto consórcio e desmistificar o produto consórcio. Novo conceito, porque, né? Infelizmente, as pessoas, a grande maioria, pensa no seu bolso quando vai vender o produto consórcio. Então, assim, eu vendo a qualquer custo, eu vendo de qualquer maneira. Eu não vou explicar para o meu cliente o que ele está comprando, como ele está comprando, qual que é a renda que ele tem que ter para ele poder faturar. Como que ele vai fazer para ele contemplar? Muita gente ainda... E depois de contemplado, como o que ele vai fazer? Então, assim, tipo assim, via de regra, o produto consórcio por uma administradora, hoje eu trabalho pela Maicon, que tem a menor taxa administrativa do mercado. Ele é totalmente digital. Então, ele cobre todo o território nacional e, pelo fato de ser digital, tem um número de pessoas menor trabalhando. Por isso, a gente consegue uma taxa administrativa mais atrativa, né? Kira, você está falando que eu tô lembrando de algo. Eu lembro que meu irmão foi contemplado num consórcio de uma moto. Certo. E assim, eu... Sendo comercial, acredito que quando sai um consórcio, qual que deveria ser o desejo do consultor que aí a pessoa apresentou? Se é o seu consórcio, vão pegar o teu carro, vão pegar o que você quiser, né? Para realmente isso gerar até uma publicidade do trabalho, uma realização. Sim. E nessa circunstância, o representante não estava fazendo nenhuma força para que ele pegasse. Aliás, queria comprar a carta dele. Acontece muito. Porque assim... Aí eu falei para ele, cara, mas você não se planejou para isso? Não era teu sonho? Cara, você tá com a moto X, você pode ir pra moto 0. Não, vamos lá. E eu intervi nessa situação, ajudei ele, foi bem fundamental. Depois ele ficou muito satisfeito com isso. Existem atendentes e atendentes. Existem consultores e consultores. Eu gosto de... todos os meus clientes hoje que eu recebo para tirar dúvidas e que fecham um contrato comigo, o que eu faço? Eu trago eles para o meu telefone, eu os acompanho desde o seu acesso ao aplicativo, eu os oriento como fazer o lance no seu aplicativo. Antes de vender para ele, eu entendo qual que é a realidade dele, qual que é o projeto dele. Por exemplo, existem muitas pessoas que chegam para mim, na minha base, que elas não têm uma renda financeira que permitam que ela faça aquisição pelo consórcio. Então, assim, a gente precisa entender que a regra é mais ou menos 3 vezes o valor da parcela contemplada. Que é o planejamento. Com renda comprovada. Então, não adianta, poxa, a pessoa tem uma renda, vamos dizer, de R$4.000, mas ele quer comprar uma casa de R$1 milhão. A parcela vai dar quase o salário dele. Se eu sou uma pessoa que não tem o olhar devido, eu vendo para ele, porque eu estou preocupada em vender. Entende? E daí o cara vai, é contemplado, ele fala, pô, mas eu não posso comprar casa? Não pode. Por quê? Porque você não tem renda. Então,
Isso é uma coisa que a gente precisa olhar antes de vender alguma coisa para alguém, porque quando a gente vende um consórcio, a gente vende o sonho, a gente vende o acesso para conquistar algo. Então, é nesse sentido que eu acho que o filtro é bem dado. Né? Existem clientes meus que falaram comigo lá quando eu comecei a trabalhar com consórcio, que eu falei, ó, não é para você nesse momento. E que hoje eles falam, ó, melhorei, você acha que dá para eu fazer alguma coisa? Talvez não dê para casa ainda, meu amigo. Talvez dê para você fazer de uma moto, que o custo é menor, você consegue comprovar a tua renda. O que acontece também? O cliente vem por um viés, eu quero faturar o bem. Mas às vezes eu tô com o meu nome comprometido nesse momento. Protegido pelo SPC. Tô ali com uma pendencinha. O produto consórcio ele é muito generoso nesse sentido. Qualquer um pode iniciar um planejamento dentro de uma administradora independente. Qual é o cuidado que você tem que ter? Você está fazendo o seu planejamento. Se você tiver com uma pendência, você não vai conseguir faturar o bem. Porque você não tem como alienar, você está com uma despesa no teu CPF. Então, o que eu sugiro? Então, faça um consórcio onde você vai pagando a meia parcela até a contemplação e daí você vende a tua carta. Vendendo a tua carta, você vai conseguir o ágio, o dinheiro vem todinho para você, você não tem que comprovar nada, você vendeu a tua carta. Quem esperou e está apto para fazer o faturamento vai fazer e você ficou com o ágio. Com o ágio você pode reorganizar a tua vida financeira. Olha só, é uma escadinha, né? Ou reinvestir. Esse era um item que eu ia perguntar. Posso comprar consórcio se estiver com o nome no SPC? Comprar pode. Comprar pode. Né? Quando você está fazendo por administrador independente. Você deu a clareza agora, inclusive, que é interessante. Porque quando a pessoa é contemplado, ela ainda pode fazer a venda da carta para fazer um levantamento de capital. Pode. Para resolver. E assim, o que é interessante a gente colocar também? Só perde no consórcio dois tipos de pessoa. Quem faz e não paga. Deixou de pagar, você vai perder o que você investiu, né? Porque não tem juro, mas tem taxa administrativa. E o saldo de todas aquelas pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que estão naquele mesmo grupo esperando a mesma coisa, ele é garantido por esse ou fundo de reserva, né, ou a taxa, porque é como a máquina trabalha. Não existe como trabalhar com dinheiro sem haver uma compensação financeira. Então, a administradora, cada uma tem a sua taxa de juro. Hoje, na Maicon, a gente parte, né, para parcela integral 9,99. Com o máximo 17,99. É a melhor do mercado. A menor. Taxa entende? de 9,99 a 17,99. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de quais modalidades? Por exemplo, na Maicon a gente tem duas veículos ou... Todos. Qualquer serviço. Todo serviço. Qual é o ponto que a gente tem que colocar? O que é a taxa administrativa no consórcio? A taxa administrativa, ela é calculada pelo crédito que você contratou, mais a taxa total. Ela não é a mensal, ela não é anual. Ela é total, né? 9,99 total. Quando você vai ver o custo total da tua operação, você pagou um valor super justo pela tua compra. Agora, quando você joga isso, muitas pessoas dizem para mim, ontem até eu conversei com uma menina que ela fechou numa outra administradora, que eles falaram para ela, olha, você vai pagar 1,12 por ano. Ela falou, então tá bom, ótimo, faça o cálculo, dá 28. Falei, tua taxa administrativa é 28, a minha é 9. Então, é uma forma de enganar o cliente. E isso que eu não acho certo. Se você vai vender independente, cada uma tem a sua regra. Você tem que defender a taxa, mas você não pode defender desse... Porque assim, o que acontece, e é por isso que as pessoas têm uma visão tão ruim pelo consórcio. Porque ela se sente enganada, ela se sente manipulada. Ela fala, poxa, eu comprei o negócio, mas o cara falou que era 1. Tá, mas faça a conta comigo. Quanto que dá isso? Divide pelo prazo. Quanto que dá? Realmente. Daí você pega o contrato. Eu peguei o contrato da moça e tava lá. 28 ponto alguma coisa. Nossa. E tem que ter uma consciência também que quando você aplica em consórcio, tem essa cultura de investimento, ela pode sair do primeiro
Depende do grupo. último. Ao último. Normalmente é um grupo de 60 60 meses é alto, né? E imóvel, ele gira ali na metade do prazo de um financiamento. Então, o financiamento vai de 360 a 480 meses, se a gente for pensar aí na Caixa Econômica, né? No consórcio, você vai ter ali 240 meses. Daí, se você pega ele em andamento, você pega menos, né? Legal, depois eu quero perguntar sobre carta em andamento, tá? Tá bom, não tem problema. Uma dúvida que ficou aqui numa conversa sua. A administradora independente. Existem outros modelos de administradora que não seriam independentes? E quais seriam Por exemplo, assim, você modelos? pode ter o consórcio que venha de banco, por exemplo. E o banco é outro critério. O banco faz análise de crédito prévio. Ele pode dizer, vou comprar ou não vou comprar. A Rodobens, eu vendi Rodobens no outro escritório que eu estava. E a Rodobens faz um mix de entendimento. Porque ela é um consórcio independente, mas a mantenedora é o Banco Rodobens. Então, assim, a forma de contratação da Rodobens também é diferente de qualquer outra. Entende? O critério, tudo é porque eles têm um mix de financiamento com consórcio, né? Depois de contemplado, rege o contrato de consórcio, mas, vamos dizer assim, a mantenedora é o banco. Então, e ali tem, a pessoa tem que ter a renda comprovada, não pode ter tido nenhum tipo de impedimento no SPC Serasa, tem que estar regularizado, não pode ter atrasado parcela. Score interfere? Score interfere. Qual que é o score? Não, assim, depende o que se aplica hoje? Não ter pendência. Ah, entendi. Entende? Esse a pessoa critério. não tem pendência, nem SPC, nem Serasa, ok. Nem a pessoa, nem o cônjuge, se for casado. Muito importante essa questão. Então, isso é também. importante porque é uma renda familiar. Tanto que quando a gente vende, a gente pergunta qual que é a sua renda familiar. Porque, né, a renda de um interfere na renda do outro, né? Entendi. Então, isso se for casado legalmente, né? Não sendo... Se ele indicar o parceiro como composição de renda, quando a gente... entendi. Daí influencia, né? Mas, assim, ainda voltando, a administradora independente seria... Servopa, Âncora, a própria Maicon, são administradoras que elas nascem para trabalhar com o produto consórcio, não trabalha com outro. Não tem financiamento, não tem empréstimo, é apenas o produto consórcio. Entendi. Hoje acho que tem uma bem forte também da Demicon. Tem a Demicon. Mas eles são mais imóvel, né? É imóvel, tem automóvel também. Legal. Mas assim, em comparativo, eu gosto mais de administradoras que tenham um cuidado melhor na filtragem da sua venda, né? Hoje é um especialista, né? Não só aquela pessoa que fala com o cliente ou vende como robô. Porque assim, o que acontece muito hoje quando a pessoa é abordada por alguém que trabalha como consórcio? Não quero nem ouvir falar, pelo amor de Deus. Não quero... Já sei, porque a pessoa fica muito chata, muito insistente. Ela não estuda para entender um pouco mais sobre aquele universo, para orientar a pessoa. Não conhece o cliente, né? Exatamente. Só conhece da dinâmica ali da venda, que é só vender, vender. Eu vejo que o teu trabalho é um trabalho assim muito qualificado para atendimento, né? Bacana tanto que eu falo com os meus clientes. Maicon. É Maicon de Consórcio, daí ficou Maicon. Hoje a gente tem aí as melhores taxas administrativas do mercado. Que legal. Né? A nossa garota propaganda é a Giovanna Antonelli e tal, então tá aí. Por isso que é importante analisar tudo isso, porque você está fazendo um investimento, é um planejamento, né? É um planejamento. Por isso que é importante realmente ter um especialista, né, Ismael? Sim. Para passar todas as informações, porque é uma aquisição que, legal, pode ser que saia no primeiro mês. Pode ser que demore. E o que a gente sabe por estatística? Pessoas que pagam a sua parcela em dia e ofertam lance, elas contemplam até a metade do prazo. Qual é a grande questão do brasileiro que ninguém conta? Ninguém paga conta em dia. A gente tem hoje 70% da população, isso saiu esses dias no jornal, 70% da população tem algum tipo de dependência financeira, de dívida. Então, assim,
o cara fala, não, mas não dá certo consórcio, mas você pagou em dia? Você ofertou lance? Você acompanhou a tua assembleia? Ou você só pagou e deixou lá? Então, tudo tem que ter um entendimento. É que nem aquele indivíduo, né? Que fala bem assim, cara, eu nunca ganhei na Mega Sena, mas você jogou algum dia? Não, nunca joguei, não vai ganhar. Sim, mas assim, e não é só ir lá, né? Você tem que entender. Acompanhar, né? Você tem que entender o que você está fazendo. Qual que é o bacana do Maicon? Tudo é feito pelo telefone do cliente. Então, assim, eu acompanho ele para ele entender o que ele está comprando. Para poder diferenciar para ele o que é o produto consórcio, do que é o produto empréstimo, do que é o produto financiamento. O que rege cada um deles? Por que o consórcio não é a mesma coisa que o financiamento? Né? Muitos clientes falam, não, mas eu tenho uma entrada, né? Pode ter entrada, mas para o consórcio você não vai usar a entrada. Você pode eventualmente usar o que você teria de recurso como lance, mas isso só vai ser pago, você só vai ter que desembolsar esse valor se contemplado. E daí esse recado vem direto da administradora para você. Que legal. Né? Hoje, a gente sabe, em alguns lugares do Brasil, existem uma questão de empresas fraudulentas, empresas desqualificadas, que fazem, né, conversam com as pessoas que têm aí algum recurso, vender um carro, vender uma moto, enfim, e cobram para prestar esse serviço que eu estou dando e que é um serviço que a Maicon fornece sem custo nenhum. Entende? Isso é entendido. Os bons pagam pelos ruins. Exatamente. Né? Eu sou consumidor de consórcio, eu comprei um imóvel, inclusive. Ai, que legal! Com um consórcio. E, na época, Bradesco fez um consórcio, comprei, então contemplei, dei lance na época, o lance era 30% e contemplei com 33%, era o sonho. Maravilha. Fantástico, Maravilha. né? Maravilha. Hoje não existe, mas na época era um percentual alto, assim. Sim, é que hoje, assim, quanto mais novo é o produto, mais em mar azul você nada, né? Então, assim, quem começou lá atrás, a carta contemplada mesmo, lá atrás, era um negócio que o cara comprava, né? Pegava um pouquinho a mais do que pagou e estava ótimo. Como a mentalidade, o consumo hoje, né? A dificuldade em relação ao financiamento bancário aumentou tanto, as pessoas estão migrando para o consórcio. Elas estão tendo que se obrigar a olhar para um produto que esteve ali à disposição e que não foi visto, né? Não foi olhado, então as pessoas tinham muito preconceito. Mas assim, antes você tinha, né, só pela Caixa Econômica, você podia dar ali 20% de entrada e dividir ali por 480 meses. As pessoas se apertavam um pouquinho e conseguiam a entrada e hoje, com a realidade financeira que vivemos no país, isso está muito mais difícil. Entende? Então, o que tem acontecido muito com clientes que vêm falar comigo, cara, eu não estou conseguindo mais pagar meu financiamento, como que eu faço? Consigo fazer alguma coisa por via do consórcio? Consegue. Como que você vai fazer isso? Você já fez aquisição pelo financiamento. Vai lá, faz comigo, vai pagando em meia parcela até a contemplação. Que legal essa ideia da meia parcela, né? Contemplou, o cara vai lá e quita, né, o seu... E resolve um problema. Resolve. Daí ele diminui a parcela, entende? Ele diminui prazo, né? Então, isso... Eu acho muito interessante que o consórcio é uma oportunidade de você levantar um capital, né? Porque Muito do dia bom. para noite tudo pode mudar. Tudo pode desde mudar. que você esteja dentro dos parâmetros, das normativas que precisa. Exatamente. Mesmo que o cara estivesse, puxa, contemplei, tô negativado agora, né? Ainda dá pra... Cara, você consegue vender a tua carta. Hoje a gente tem fila de espera de carta contemplada. Até será uma pergunta minha. Como... Você tem uma coisa que... Tá aqui, ó. Carta contemplada. Carta contemplada, é isso. Estamos na mesma A gente conexão, tá no né? mesmo nicho. Que eu coloquei daí carta em andamento. Eu já queria pedir, antes de você continuar, porque é legal, quanto tempo que a Maicon está no mercado? Olha, eu não sei te precisar, mas eu acho que é 2005. Olha que show. Porque assim, a administradora é a Coimex. E quando Coimex. ela
cria o consórcio 100% digital, que vira Maicon, daí abre-se, né, o CNPJ como Maicon Consórcio. Mas a Coimex já está desde faz quase 50 anos. Olha que maravilha. E qual que é o Instagram da Maicon? Peraí, que eu já tenho. Que é legal, olha só, gente, a gente vai passar já o Instagram para vocês aqui, a gente vai falar para que você também possa estar consultando e ver toda o planejamento que existe da empresa, porque ali tem muitas informações, muitas coisas que você também vai poder consultar e buscar informação com algum representante, não é representante, é especialista. Especialista. Né? Esse é o diferencial. Hoje eu posso dar para você o site da Maicon Consórcio, aonde a pessoa vai entrar e ela vai simular, ela vai comprar pela IA. Qual que é a vantagem de comprar pela IA? Não vai falar com humano nenhum. Ele vai lá, ele vai escolher, cabe no meu bolso, eu compro. O que eu gosto quando o cliente fala comigo? Que somos o time de humanos da Maicon. É poder explicar para ele o que ele está comprando, poder melhorar a taxa administrativa para ele e poder ver algum valor de desconto na sua entrada. Que legal. Entende? Então, assim, se alguém quiser na Maicon, fala comigo que eu consigo simular e mando para vocês sem problema nenhum. E como que te encontra? Takazaki.kira. Olha que legal. Gente, olha que gostoso de falar. Vocês precisam registrar. Takazaki.kira. Kira é com K. Isso. Com K. E o Takazaki? Japão? Japão. Minha mãe, meu avô veio da cidade de Toyama. E veio pra cá, veio lá um pouquinho antes da guerra. E daí teve os filhos aqui, ali na região do litoral. E daí, meu pai era de Campo do Tenente, meu pai é falecido já. Daí foi lá no baile dos Matarazzo, conheceu a minha mãe, se encantou pela Japinha e aqui estamos. 7 filhos depois estão aqui. Que legal, na nós época de somos muitos em 8. filhos, né? Nós somos em 8, né? Uau! Eu sou da família de 6. Eu sou da de 9. Ganhou! Olha, difícil. Mais difícil, é difícil. Eu bati no peito falando que sou da família de 6 irmãos. A gente perdi na jogada 8. aqui. Então, a gente brinca um pouquinho com essa questão de vir, né, de onde está, família, para ficar... para ter essa conexão, assim, olha, meu familiar veio do Japão e tal, mas assim, voltando para o consórcio, que eu acho que já andamos bastante no consórcio, o Tony até ia falar de carta contemplada, tá aqui, e aí a gente vai para um outro, que é a parte do seguro, que eu sou encantado também, tá? Mas continuando com a carta contemplada, quais os cuidados que as pessoas devem ter ao comprar uma carta contemplada? Compre, não compre. Vale a pena comprar, com certeza. Se você tiver disponibilidade financeira, não quiser entrar no financiamento, não fez um planejamento antes com a Kira, então compre uma carta contemplada. Hoje, o custo da carta contemplada aumentou demais por conta da alta do financiamento. Então, como as pessoas estão fugindo do financiamento, estão em busca de carta contemplada, com isso, a carta contemplada aumentou a sua entrada, né? O ágio aumentou, porque quando tem mais procura, o valor das coisas sempre aumenta. Hoje eu não trabalho com carta contemplada. O que a gente tem dentro da Maicon, eu tenho hoje escritórios que são parceiros, né? Que buscam ali a melhor estratégia para o cliente. É interessante que seja... Eu não gosto quando a pessoa busca em Facebook, Instagram, porque daí muitas vezes não faz uma filtragem adequada do onde está comprando, não sabe nada do escritório quem está vendendo, né? Existe muito golpe, existe muita mentira. Então, assim, as pessoas hoje dizem, eu tenho uma carta contemplada, não existe almoço grátis. Então, se você vê uma coisa que ela está muito distante da realidade, então assim, hoje uma carta tá ali em torno de 35% a 50% no valor do crédito, da metade do... Voltando.
35 a 55% de entrada. Então, esse é o valor do ágio hoje. Se você achar lá, tipo, uma casa, um crédito de 100 mil, você vai pagar 12, meu amigo... Não da onde você está tirando isso, Da onde né? você está tirando isso? Não, mas a carta é minha. Peça extrato. Veja se aquela carta... Não, se a carta for da pessoa, ela pode te mandar o extrato dela, como que tá, o que ela tem de parcela para pagar, se ela está contemplada ainda. Tudo isso pode acontecer, sabe? Se essa carta for de um banco, por exemplo. Como assim? Vamos supor que seja de um banco, vamos Certo. colocar um banco Bradesco, um Santander, um banco assim que tem essas cartas disponíveis para venda. Existe essa possibilidade mesmo dos bancos terem com ágios menores ou isso não? Não existe, né? Assim, é free. O que assim, menor de 35? Não vai ter. Assim, o que você vai conseguir, por exemplo, se você tem um consórcio e você contemplou, daí você ofereceu para o teu primo, daí você vai oferecer para ele pelo preço, né, próximo do que você pegou, você não vai ter a porcentagem do escritório, a porcentagem do vendedor, a porcentagem da porcentagem, porque como tem pouca carta rolando, né, é um universo muito grande de gente vendendo carta, mas pouca carta rolando. Então, como que acontece? Você tem um escritório, ele tem um escritório, eu preciso da carta, eu falo com você, que pega dele, então você põe o teu, ele põe o dele. Virou um subproduto, né? Exatamente, daí fica muito promíscuo, né? Então, e tem muito golpe, gente, infelizmente. Digo para vocês, não comprem carta por procuração, porque... é um risco, né? É um risco de carta por procuração. Eu não gosto desse produto. Né? Eu já vi algumas... E agora você falando, eu estou imaginando, né, exatamente esse leilão de carta contemplada. Porque na verdade... pescando em todo quanto é eu gosto da Maicon e até foi um dos critérios que para mim me deixou tranquila em relação aos meus clientes, né, contemplados, que dentro do próprio aplicativo a gente tem o MyCotas. E o MyCotas, ele permite você, contemplado na Maicon, oferece a sua carta e você sabe que quem está lá dentro é o cara que está vendendo. É dentro da plataforma da própria Maicon. A Maicon não ganha nada com isso. Ela não intermedia, mas ela permite que quem é o seu consorciado que quer vender encontre quem quer comprar sem terceirizados. Entendi. Mas a Maicon não faz a ponte, a intermediação. Não. Você oferece a tua carta, por exemplo, você tem uma carta lá de 100 mil contemplada. Eu me interessei pela tua carta, eu entro em contato contigo, converso e trato contigo. Através da rede da plataforma interna. Da plataforma interna. Olha que legal. Então, aí tá o diferencial. Porque se... qualquer pessoa faz um anúncio no Instagram, no Facebook, aí não tem uma fonte segura para saber se de fato eu sou o indivíduo que tem a carta contemplada. Porque como que vai funcionar? Você vai dizer assim, puxa, eu precisava de uma carta de 500 mil. Quanto que você pode pagar de parcela? Eu posso pagar 3 mil. Quanto que você tem de entrada? Eu tenho tanto. O cara vai olhar e vai dizer, vou tentar buscar uma carta para você. Mas eu posso pegar de uma administradora que pague pelo saldo devedor. Posso encontrar uma administradora que pague pelo crédito. Posso encontrar uma administradora que aceite imóvel averbado ou que não aceite imóvel averbado. Então, assim, é preciso ter a carta para entender a necessidade do cliente. O que acontece quando a pessoa vende uma carta contemplada? E o que se aplica, né? Ela paga o fornecedor e se vira. Como você vai fazer para você contemplar, para você faturar? Isso já é um problema seu, isso não é meu. Você precisava do crédito, eu te vendi. Entende? Então, eu gosto de escritórios ou pessoas confiáveis, né? Que façam esse cuidado. Existem escritórios que fazem todo o acompanhamento, desde a venda da carta até o faturamento do bem. Que legal. Né? Eu fiz, demorou um pouquinho por conta da parte de documentação, mas o Sérgio e a Adriana, que com certeza vão estar me assistindo, fui lá na casa deles, entreguei a cesta deles, que eu faço questão de ter um cuidado com os meus clientes, né? Esse carinho de ir lá,
e ver um sonho sendo realizado, Que né? legal. Isso toca o coração da gente. Acompanhamento do começo ao fim do processo. Do começo ao fim. A gente sofre junto. Quando tipo, o cartório está demorando. Pode acontecer, né? Algumas coisas são prazos da administradora. Outras coisas são prazos do próprio cliente, outras coisas são prazos do próprio cartório. E isso a gente pode só sofrer junto. E isso acontece. Se você tiver um problema no financiamento, você tiver uma pendência para resolver, vai atrasar o teu processo de financiamento igual Uma assinatura errada. Uma assinatura errada, uma coisa que não confere. Eu vivi isso na minha última aquisição do meu imóvel. Então é incrível. Até Josiane Zableski. Um abraço para a Josi. Forte abraço, ele é sensacional. Lavi Soluções, inclusive, né? Se você está procurando um imóvel para comprar, se você tem um imóvel para vender, um terreno, Lavi Soluções Imobiliárias é o lugar certo para você fazer isso. Depois eu mando o boleto para ela. Já tá. já tá pago. O financeiro já vai mandar o boleto. Tá pago já. E foi incrível viver exatamente isso, essa adrenalina do começo ao fim. E é bacana quando você tem uma consultoria. Eu vivi isso, falando aqui, tô lembrando. A Josi, ela fazia as respostas ali em tempo real, trazendo toda a informação, tranquilidade. Aí vinha a preocupação, aí vinha uma adrenalina. Como é que vai ser? Não, fica tranquilo, Tony, agora funciona assim. Quando você tem esse acompanhamento e que você entende qual que é o papel de cada um, né? Quando você tem um escritório que consegue brigar por você na administradora, né? Demonstrar, explicar, porque o sucesso da aquisição através do consórcio se dá de uma venda bem feita. Se você entende o cenário financeiro do teu cliente, se você vê se ele tem renda comprovada, se o imposto de renda dele comporta, se o imóvel que ele está querendo é faturável, né? Porque como fazer o faturamento do imóvel, por exemplo, preso no inventário? Não tem como. Entende? Então, assim, e veja, as administradoras, e as de regra, têm as suas próprias empresas de avaliação, né? Ou é a avaliação da própria administradora, ou ele pede um laudo PITAM, que pode ser de uma outra empresa, que diz, olha, esse imóvel vale tanto, não é o valor venal. Então, não é aquele valor que está na imobiliária. Então, a gente precisa entender qual que é o valor real dele, porque ele é um bem de garantia. Então, ele não entrando pelo aquele valor que você comprou. Não é por um achismo, né? Não é achismo. Tem que ser por parâmetro de avaliação. Daí ele vale tanto, daí paga por tanto. Então, por isso que a gente tem que saber se a carta pode ser vendida por crédito, vai faturar pelo crédito ou pelo saldo devedor. Às vezes o saldo devedor fica mais caro e a pessoa não consegue faturar. Porque é só a intenção, depois que vai ser da pessoa. Exatamente. Então, um avaliador por, exatamente. Então, assim, existem boas empresas para isso, sabe? Mas é importante saber antes de fazer. Né? Legal. Seguros, vamos lá. Eu anotei ali seguros de vida, seguro em vida. Deixa eu falar para vocês uma coisa importante. Eu sempre digo que eu trabalho com 2 cenários, né? E o Aislan que me fez visualizar isso. Esse panorama. O consórcio é para quem é arrojado, para quem quer se planeja, quer ganhar dinheiro, o cara quer aumentar patrimônio, ele vai no consórcio para pensar nessa alavancagem, nesse sucesso. Agora, a pessoa que ela é mais conservadora, a pessoa que tem a sua vida muito programadinha, muito metódica, às vezes não tem um olhar para uma coisa que é tão básica e ela tão imprevisível, que é a possibilidade do faltar. E seja o faltar porque a pessoa não está mais, ou faltar porque a sua capacidade de trabalho diminui. Então, assim, eu converso muito, boa parte da minha carteira é de empresários, empreendedores, empreendedoras. Eu faço parte de alguns grupos, né, de orientação de mulheres em relação à questão financeira, a entender o planejamento financeiro, entender a proteção patrimonial. Por quê? Se a gente pensa, né, eu sou mãe de 3 filhos, casada, mãe de 3 filhos, uma na faculdade, uma pequenininha na escola, o do meio também na escola, tá aí, o jogador tá indo para fora. Então, assim, todas essas necessidades deles vêm do que eu faço e do meu trabalho, né, do meu marido, mas
Hoje eu sou parte financeira da minha casa. Então, assim, o que aconteceria com eles se eu não pudesse mais trabalhar? Qual é a garantia que a vida deles permaneceria na mesma qualidade? A mesma qualidade. Porque o que acontece, e a gente vê muito vocês, como pessoas ligadas a empreendedores, a empresários, vão me dizer, com certeza vão lembrar de um ou dois. Pessoas que têm uma fábrica, têm o seu negócio, o cara é líder no seu negócio, a mulher é líder no seu negócio, cuida aquilo com mão de ferro, aquilo vai, né, crescendo, frutificando e abrindo filiais. Cara, sofre um acidente, falece, desamba tudo, porque a primeira coisa que você tem que fazer, como que fica a empresa? Daí não dá. Daí o cara pensa, poxa, a viúva normalmente, né? Poxa, eu vou ter que me desfazer da empresa. Desfazendo da empresa, acabou com a renda. Como que paga a casa? Vende a casa. Antes de vender a casa, o cara vende o carro, vende a moto. E daí aquela qualidade de vida ela já cai. Né? Tem que tirar os filhos da escola, já muda a realidade financeira ali. E daí o cara vai fatiando até não ter mais nada. Né? Você vê pessoas que tinham um patrimônio muito grande, às vezes, numa eventualidade dessas da vida, acaba ficando sem nada. Né? A família acaba ficando sem nada. Mas por quê? Não, mas ele nunca imaginou que ele ia morrer. Ele nunca imaginou que ele ia faltar. Então, tem vários casos que a gente vê sobre isso. A mesma coisa acontece quando, eventualmente, a mãe ou o pai adoece. Porque existe a proteção de vida, que é caso a pessoa faleça, e existe a questão do seguro em vida, que é quando você pensa na tua impossibilidade de trabalhar, é quando o dentista faz um seguro para ele que protege a sua mão, se ele não puder trabalhar por alguma lesão na mão, se ele tiver que fazer alguma cirurgia, aconteça alguma coisa que aquela parte dele, que é o que permite o seu trabalho, fica impedido. Então, a gente faz um cálculo para que isso seja ali protegido 4, 5, 6 meses. Tipo, poxa, é o tempo de você se preparar, fazer tua cirurgia. Exatamente. E olha só, como que é interessante. Existe um estudo que diz assim, 47 milhões de pessoas ele tem um negócio informal hoje no país. Aliás, hoje não, estamos falando de 2001, uma estatística de 2020. Referente a 2019, ele teve um crescimento de 8,7%. Então, ou seja, é muitas pessoas que estão nessa zona de risco, onde tem um negócio próprio. A gente fala muito de empreendedorismo, é muito bom, a possibilidade de ganho é muito maior, mas quando você fala de um seguro em vida, nós estamos falando de uma segurança onde ela pode realmente estar muito bem posicionada para ela, para o negócio, para a família. Para a família. Então, hoje você pode colocar o produto seguro, inclusive na tua programação da tua empresa. Para caso você tenha um sócio, poxa, se eu faltar, né? O que acontece com o meu sócio? O que ele vai fazer? Vai ter que acabar com a... Não, porque ele tem que pagar, indenizar normalmente os dependentes, a esposa. Como que faz isso? Já põe isso no próprio seguro da empresa. A empresa protege os sócios e na falta dele indeniza a viúva ou o viúvo. A gente vê um resultado muito bom nisso no seguro de carro, né? Sim. Eu sou um usuário desse produto, eu vi quantas vezes, Mael, que eu já fui beneficiado em uma necessidade dessa. Né? E assim, veja, isso que no seguro de carro você não tem a possibilidade de resgatar. E no produto seguro, se, digamos que nada aconteça, né? Você pagou o seguro lá 10 anos, 20 anos. Legal isso aí. Nada aconteceu. Poxa, não, cara, eu quero viver minha vida. Posso pegar esse meu dinheiro do seguro que eu investi no seguro? Resgata Pode, o capital. Você resgata. Ele tem alguma correção? Tem. Quanto IPCA mais 3.
IPCA mais 3. Então, Via de regra é isso. legal, olha aí, mas traz de volta a aplicação. E daí você pode usar na tua vida. Quero Olha. viajar, quero curtir, né? Top. E isso. E hoje eu tenho uma parceria muito grande com a Icatu Seguros, né? Que é uma empresa nacional, de seguro nacional, que tem um cuidado muito grande. Hoje ela não é tão conhecida aqui no Sul, mas ela é muito conhecida no território nacional. A minha gestora, Eliane da Mata, que é lá do Pará, veja só, veio para cá, foi para Paris para receber uma premiação lá por conta da quantidade de famílias lá no Pará que ela conseguiu proteger através da Icatu Seguros. Né? Trabalhei um tempo com a Prudential também, que é mundialmente conhecida e que tem excelência, né, na proteção financeira, na proteção de vida das pessoas, né? Vida em vida. Que legal, um bate-papo fantástico. O tempo passou esclarecedor, voando, né? Meu Deus. A gente está aqui já há mais de 45 minutos conversando e foi Tem algo muito assim assunto. esclarecedor pra gente. Já faltou tempo pra gente tratar dos assuntos. Temos que marcar uma próxima oportunidade Você viu para que nós você falamos voltar assim, tem que voltar. novamente. Olha aí, ó, tô super disponível. Até eu acredito que a gente poderia fazer em 2 formas, né? Falar um dia só de consórcio, no outro dia só de Ótimo. seguro. Eu acho que talvez Legal. seja mais. E também podemos fazer uma possibilidade de trazer um cliente para falar da Claro. aquisição do bem. Então tem muitas coisas que a gente pode desenvolver aí. Agradecer a Valquíria, Kira, né? Kira. Pela parceria, por aceitar esse desafio de estar aqui com a gente, né, Tony? Por Exato. compartilhar tanto conhecimento, caderninho anotado e fora o que ficou na mente que não consegui transmitir aqui ainda. Mas agradecer de coração a sua participação aqui com a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o público olhando para essa câmera ali, como que elas te encontram, para tirar as dúvidas, porque as pessoas vão ter muitas dúvidas aqui com relação ao que foi certeza. falado. Como que encontra você nas redes sociais, Valquíria? Olha só, o meu Instagram hoje aqui é takazaki.kira, tá? Tem o Kira TC também, que é o meu Instagram pessoal, que dá para ver que eu sou uma pessoa real, né? Fico totalmente à disposição. Em relação ao produto consórcio, a minha antiga gestora sempre falou que a Josi, né? Da Mais Personalité. Ela sempre disse que o boleto do consórcio é talvez o único boleto que você paga para você. Todos os outros você paga para o outro. E pense sempre no valor que você tem na sua vida e no valor da vida das pessoas que você ama. E pensar em se proteger, quanto antes se fizer isso, mais barato fica e muito mais seguro você fica em qualquer adversidade. Legal. Agradecer novamente, né, pela tua participação, por estar aqui com a gente e por todas esse conhecimento, né, Tony, desenvolvido e trazido aqui pra gente, compartilhado com carinho. Muito obrigado e vamos marcar um próximo podcast Com aí para quem certeza. estava assistindo a gente. E Agradeço que achou que imensamente estar aqui, a oportunidade de falar sobre esse produto que eu gosto tanto, esses 2 produtos que eu gosto tanto e que impactam na vida de tantas pessoas. Agradeço a vocês por terem me recebido aqui e ter tido essa conversa que a gente se conheceu há tão pouco tempo e aí conseguimos conversar e ficaríamos aqui horas e horas conversando. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigado também. Tony Neves? Legal. Gente, olha que bacana tudo isso que nós compartilhamos aqui hoje. Esse é o nosso propósito, essa conexão, trazer para vocês essas informações que é tão importante. E eu sempre falo, cara, para você ter esse resultado ao qual nós compartilhamos aqui na mesa, do lado de cá a gente faz essa interação de perguntar, de entrevistar, mas é muito importante que isso fica muito bem fixado na informação para você, que tudo isso que acontece é para gerar essa oportunidade onde você venha fazer bons negócios, onde você venha ter o esclarecimento de tudo aquilo que é passado aqui. E claro, quando pensar em ter alguém para te auxiliar, não é simplesmente só um vendedor, é um consultor, um especialista. Por isso que nós trouxemos a Kira aqui hoje exatamente para passar essa visão de tudo isso que ela propõe dentro dessa estrutura. Então, gente, pensou no seu planejamento financeiro, pensou em você organizar a tua vida,
Eu aprendi muito hoje. Olha que incrível isso. Você, de repente, até não está apto para fazer a aquisição do produto, consórcio. Mas você vai adquirir e na contemplação você pode levantar um capital com isso para resolver a tua vida. Olha que incrível tudo isso. Claro, existem as suas normas, taxas ali, mas tudo isso você vai pesquisar depois com um especialista que vai te proporcionar isso. E o mais interessante, não só seguro de vida, mas seguro em vida. Então, tá aí essa dica de hoje. Eu acho que esse podcast veio exatamente para trazer essa clareza desse tema, para que realmente você venha continuar superando nesse mercado de adversidade, no qual está tão desafiador, mas com essas ferramentas aqui você realmente pode trazer uma clareza, uma alavancagem para o seu negócio. Obrigado, Kira. É isso aí. Obrigado, obrigado, Tony. Obrigado, Kira, por participar com a gente. Obrigado por sempre compartilhar conhecimento. É um prazer dividir essa mesa contigo. Pessoal, vocês que acompanham o nosso podcast, nosso muito obrigado para você que acompanhou esse podcast aí até o final. Já não esquece de curtir, comentar, enviar para os amigos e o mais importante, né? Siga Conexo nas redes sociais, Conexo_empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube, para acompanhar conteúdos como esse que vocês acabaram de assistir aqui na Conexo. Então, nosso muito obrigado e até o próximo podcast.